O casal de servidores públicos Daniela e Jorge adotou 2 crianças. Eles contam que precisaram tirar licenças do trabalho para oferecer às crianças todo o cuidado que elas necessitavam quando chegaram ao novo lar. Mas não foi fácil. Para garantir o tempo máximo da licença adotante, 120 dias, que eram permitidos na época da adoção do primeiro filho, e 180 dias no caso do segundo, eles tiveram que demonstrar na justiça que as crianças precisam de cuidados especiais, talvez até maiores, na opinião deles, do que se fossem biológicos. Para nós que adotamos, a gente tem a certeza de que talvez a gente precisasse até de mais tempo. Porque as crianças chegam com histórias que nós às vezes desconhecemos, com necessidades muito maiores do que as crianças que foram geradas e que você acompanha a gestação, que dá todo o cuidado e que sabe como nasceu e tudo. No caso dos adotantes, os pais são pegos de surpresa, né, e tem que mudar toda uma vida para poder receber a criança. Sem contar esse fato, existem os problemas de adaptação da criança, né, que a gente sabe que são situações muito mais complicadas do que as dos filhos naturais, né? Então, não há motivo algum para que você não tenha a questão da equiparação, né? Porque as necessidades dos adotantes, a nosso ver, são até maiores do que a dos pais biológicos. A licença de 180 dias para servidoras públicas que adotam crianças, vez e outra, vira discussão judicial. Os pais precisam entrar na justiça para garantir a equiparação, ou seja, que seja concedido a eles o mesmo tempo de licença das mães biológicas. Um dos processos foi decidido pelo TRF da Primeira Região, aqui em Brasília, que recebe uma grande quantidade de ações envolvendo servidores públicos. Uma funcionária pediu que fosse estendida a sua licença de 120 para 180 dias, sustentando que a Lei 11.770 de 2008 permitiu esse direito. A Justiça Federal de Brasília já havia garantido a extensão, mas a União recorreu, alegando que havia diferenças entre a licença maternidade e a adotante em razão das condições de ordem biológicas, como recuperação do parto e amamentação, não presentes no caso da servidora adotante. Mas para a relatora do recurso, desembargadora federal Gilda Guimaringa Seixas, os prazos deste tipo de licença não podem ser diferentes para mães biológicas ou adotantes. No processo, ela explicou que o programa Empresa Cidadã, instituído pela Lei 11.770, prorrogou por mais 60 dias o período do benefício de licença maternidade adotante. E a extensão vale tanto para as servidoras públicas que adotem ou obtenham guarda judicial para fins de adoção de criança. O posicionamento dela foi seguido por unanimidade pelos desembargadores da primeira turma. Este advogado, especialista em servidor público, explica que a decisão do TRF1 reforça uma jurisprudência favorável às funcionárias públicas que adotam crianças. Os processos que hoje têm sido julgados, exemplo desse do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o que se disse, e se disse com razão, é que a interpretação que mostra que é inconstitucional aquela distinção da 8.112, ela vale tanto para os 120 dias como para os 180 dias. Então, tanto faz se a licença gestante ou a licença maternidade é para a mãe biológica ou para a adotante, esse período tem que ser de até 180 dias, sem distinção. Mas ele faz uma observação quanto ao prazo de licença atualmente concedido ao servidor público que é pai. A 8.112, ou a Lei 8.112, ela permite a licença paternidade de apenas 5 dias. E depois dessa alteração em 2008, essa previsão específica que levou a maternidade até 180 dias de licença, um decreto mais recente, de 2013, ele estende até 15 dias essa licença paternidade. Mas aí surgem discussões que em alguns juízos já foram propostas, ainda não se tem uma posição definitiva sobre isso, por que essa diferenciação, se a circunstância, e a lei também é a interpretação, né, se a circunstância de um determinado caso mostrar que aquele pai é o único responsável pelo adotado, por exemplo, ou pelo filho biológico. Então, por que nesses casos você não estenderia até 180 dias se não há diferença entre os sexos? Num caso, e eu compreendo a diferença no caso onde você tem o casal, né, com o pai e a mãe, mas no caso de você tiver o pai exclusivamente, por que ele não tem o mesmo direito? Quer dizer, essa discussão é uma que ainda deve ter desdobramentos na esfera jurisdicional.